Imagem. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, nós agradecemos a Ele, a essa força criadora que criou este universo infinito, o qual nós chamamos de Deus. Chame Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, Deus de amor, que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais esta oportunidade. Nós estamos aqui começando a gravar o nosso estudo do Evangelho no Lar do GKCEL. Este é o número 45. O anterior é o 44, né? É evidente. Se esse é o 45. Hoje nós vamos começar um novo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é capítulo 8. A pureza. Primeiramente, oremos a Deus. Eterno e bondoso Pai, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, Deus único, onisciente, onipresente, onipotente, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Senhor, neste momento, em nome de Jesus, nós estamos iniciando o nosso estudo do Evangelho no Lar, do GKCEL, do nosso grupo ecumênico do caminho do amor à semente de luz. Nós somos o grupo. Senhor Jesus é o caminho, a semente de luz é o seu Evangelho. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós, se o Senhor não nos proteger com a vossa luz, em vão trabalha a nossa segurança. Os nossos detratores nos perseguem, nos caluniam, porque nós, Senhor, procuramos te seguir, te obedecer, andar no seu estatuto, como o Senhor disse a Abraão, aquele que tão somente obedecer o teu ensinamento, andar no seu estatuto, entrará na Terra Santa, no mundo feliz. É isso que nós procuramos fazer. Mas por isso nós não damos ouvido a eles. Então eles nos perseguem, nos caluniam, tentam nos humilhar com seus preconceitos dogmáticos e religiosos. Porque a igreja, a religião, prega o evangelho do anticristo, com competição, com ameaça, com terrorismo, com preconceito. O teu evangelho é amor, nada existe fora deste amor. Nos ajuda, Senhor, nós lhe pedimos que tenha misericórdia de nós, porque além da igreja mentirosa, escravagista, dos políticos corruptos e enganadores, nós também temos uma maldição que nos destrói, que é a dependência química. Senhor Jesus, bons espíritos de luz, ajuda nós, ajudar os nossos irmãos que estão alienados nas cracolândias da vida. Tem misericórdia desses nossos irmãos. Tenha misericórdia, Senhor, daquele que planta, dos países que produz essa planta, daquele que colhe, que fabrica, que cria essa substância. Senhor, daquele que
Senhor Jesus, aquele que trafica, aquele que envia para o mundo essa substância. Mas, Senhor, nós lhe pedimos, tem misericórdia do governo, dos políticos, das autoridades, dos ministros, os nossos ministros do nosso país. Eles fizeram tudo para liberar essa maldição que nós chamamos de droga. Ela destrói as nossas crianças, mata a nossa juventude e está exterminando com a humanidade. Senhor, essas mesmas pessoas, eles fazem tudo para liberar também um assassinato cruel e covarde, que destrói, que matam criança antes de nascer, no seio da sua mãe. E eles chamam isso, Senhor Jesus, a criança não tem a menor chance de se defender. E eles chamam isso de aborto legal. Senhor, nós pensamos, imaginamos o que é ilegal na cabeça desses que nos dirigem, que é uma cabeça doentia, fanática, assassina. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que nós possamos seguir com a nossa meta de unificar as religiões, porque nós somos uma família. Família unida permanece unida. Unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Graças a Deus por isso. Dando prosseguimento, como sempre, antes de nosso estudo, nós cantamos uma música. Hoje nós vamos cantar a música que nós fizemos para falar do Evangelho, a necessidade do Evangelho no lar. Meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar do mundo onde é que você estiver, você deve implantar o Evangelho no lar. Começou com Jesus, lá na Galileia, na casa de Pedro. É a única igreja que Jesus fundou. E chamava Casa do Caminho. E não era em Roma e nem em Jerusalém, não. Era lá Galileia, na casa de Pedro. E começou com Jesus. E continuou com os apóstolos até que a igreja matou um por um para exterminar com a igreja. Mas, Senhor, o homem pode destruir o mundo com a energia nuclear. Mas nós temos uma energia que é mais forte do que qualquer energia. O amor. Então, se você não sabe fazer o Evangelho no lar, nos procura, nós ensinamos para você. Nós temos aí estudo que nós ensinamos a fazer o Evangelho. É só nos procurar. Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. O nome da música é Evangelho no Lar. Irmãos em Cristo, vamos enfrentar o Evangelho de Jesus no lar. O Evangelho é a luz, nova aliança com Jesus. O Evangelho
irmão. Ensinou Jesus, Paulo e João, que fora do amor não há salvação. Ensinou Jesus, Paulo e João, que fora do amor não há salvação. Irmão de espírita, não ouve o detrator, mas ide anunciai a obra do Consolador, das boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus, das boas novas é a luz, é o Evangelho do Senhor Jesus. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Toda glória, toda honra pertence a Ele. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho no Lar do GCACEL, de número 45, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando esse capítulo no dia de hoje. É a pureza. Primeiramente, falamos das do relatório. O relatório da nossa atividade. Primeira atividade nossa é a reunião pública do GCACEL. Nós já vamos começar agora, né? Vamos começar quando terminarmos essa. Já vamos gravar agora já número 5, né? Que nós estamos começando o Evangelho no Lar, número 5, né? A reunião pública será a de número 5. Depois temos o estudo básico do GCACEL, que o nosso mais recente estudo está aí no YouTube, que é a missão do homem sábio, a missão do homem inteligente no mundo. Você assiste. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Você que não tem medo da verdade, você que não sabe quem é você, de onde você veio, para onde você vai, o que é que você está fazendo aqui. Minha irmã, a igreja, a Bíblia, ela não explica, ela complica. Porque a igreja, o religioso, os políticos, quanto menos você entender, é melhor para ele te manipular, porque somos manipulados pela política e pelo governo, pelas religiões, porque eles foram criados para nos ajudar. Eles fazem o contrário, como sempre, né? Tira o que é nosso, em vez de nos ajudar. Mas, quando Jesus, que Jesus não vai voltar não, Jesus vai comandar, quando nós unirmos e nos desligarmos do homem. Para desligar do homem, nós temos que desligar da política e da religião. Seguir o Evangelho de Jesus.
que nós vamos fazer hoje. O que é que você precisa para Jesus entrar no teu coração. O que nós precisamos fazer para que Jesus nos governa e nós não sejamos governados por esses corruptos, por esses mentirosos, escravagistas. Você compreende? Então, o nosso estudo, nós estamos estudando o estudo básico, o livro dos Espíritos, que é o livro da doutrina dos Espíritos, da terceira revelação. Tenha certeza, meu irmão, que o Consolador prometido por Jesus é a doutrina dos Espíritos. Porque a doutrina dos Espíritos é a única que é concernente o capítulo 5, 6 e 7 do evangelista Mateus, que é a doutrina, a constituição, a carta magna, é o estatuto do verdadeiro cristão. Se você, meu irmão católico, se você, meu irmão evangélico, você que se acha a última bolachinha do pacote, que você se acha que vocês é a igreja verdadeira, eu desafio a vocês a provar dentro desses 3 capítulos que vocês estão enquadrados nesses capítulos. Estuda a doutrina, os 1019 perguntas e respostas do livro dos Espíritos e aponta um erro fora desses 3 capítulos de Mateus do Espiritismo, que começou em 1857. Em algum lugar, algum dia, houve um escândalo da doutrina dos Espíritos. É isso que nós fazemos, é pregar a verdade, porque o Senhor Jesus disse, conhece a verdade que ela te liberta. E nós fazemos isso porque nós recebemos informação, nós fomos levados para o plano espiritual. E lá, o plano espiritual, o amigo espiritual disse para nós, irmão, Jesus precisa de você, para que você pregue o evangelho da maneira que ele é, não da maneira que a igreja prega. Presta atenção, meu irmão religioso. Você tem medo da verdade? Ou você prefere permanecer na mentira para não precisar trabalhar, ser manipular os outros? Será que você não tem um brilho de moral para saber o que é bom e o que é mal? É o que nós vamos pregar no dia de hoje. O Evangelho e a nossa campanha continua. Nós fazemos campanha. Se algum empresário, se alguém quiser doar um terreno para nós, uma casa para nós, ou uma quantia para nós construir a nossa casa, nós construiremos. Mas se você não quiser, fica em paz. Pode ficar com seu dinheiro. Constrói tesouro na terra, que ladrão rouba e que a ferrugem corrói. Porque nós não precisamos. O que nós precisamos é pregar o Evangelho de verdade. Nós somos como João Batista, quando disse, eu sou a voz do que clama no deserto. O Senhor Jesus também reclamou que os seus não davam ouvido às suas palavras. Apóstolo Paulo chamou os religiosos de dormente, vós que dorme dentre os mortos. Paulo, Jesus, chama a religião de os mortos, de vocês que são mortos. Desperta, meu irmão, abre os seus olhos enquanto há tempo. Que Deus nos abençoe. Capítulo 8 do Evangelho. Se você quiser comunicar conosco, se você quiser qualquer comunicação, não consegue, meu irmão, entra na União da Sociedade Espírita de Carapicuíba, na UZ. Tem a UZ estadual e a UZ municipal. É a semelhança de uma cooperativa. Nós estamos cadastrados aí por enquanto, né? Porque
a mente do homem é imprevisível. Porque onde o homem dirige, há sempre controvérsia. Então devemos estar sempre alerta, como Jesus disse, vigiar e orar todo o tempo. Porque uma coisa é certa, minha irmã. Você, meu irmão, você, minha irmã, você sacerdote, você pastor, que vive nos criticando, inventando história mentirosa sobre a doutrina dos espíritos. Lembra, você é espírito, você é imortal. O que você prega é mentira. Nós somos eternos. Deus nos criou, não foi para julgar, para levar uma minoria com ele e o resto jogar no inferno para a vida eterna. Para começar, o inferno quem inventou foi vocês. Vocês não têm poder nenhum para criar nada, só Deus tem poder. O Satanás que vocês inventou, ele nasceu na mentira, vive na mentira e vai acabar na mentira igual a sua igreja. Porque vocês são mentirosos. Vocês distorcem a palavra. Se vocês são verdadeiros, por que vocês distorcem a verdade? Por que vocês inventam mentira para falar mal do espiritismo? É uma pergunta. Você responde se você quiser. Nós pregamos a verdade. Temos certeza que de 1000 pessoas nos ouvir, uma só pessoa confiar e aceitar e renascer para uma vida melhor, ser uma nova criatura já é o suficiente. Enquanto a você, meu irmão, você tem a eternidade para aprender. Uma coisa, coloca na sua cabeça, você nunca vai esquecer, na sua mente, porque você é espírito, você é imortal. Você tem a eternidade toda para aprender. Você gosta de sofrer? Tudo bem. Então, o Senhor Jesus disse ao sacerdote, se vocês morrer com esses seus ensinamentos, vocês vão morrer eternamente. Morrer eternamente, meu irmão, é nascer, morrer, renascer novamente. Como diz a nossa irmã Mônica Medeiro, você vai nascer careca, banguela, pelado e vai tomar todas as vacinas no traseiro novamente. Tá bom? É isso daí. Capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Você sabe o que é pureza, minha irmã? Porque nós temos aquele nosso estudo, né, que é o estudo na luz da doutrina dos Espíritos, quando Jesus disse, bem-aventurado aquele que chora, porque eles verão a Deus. Aí nós fazemos uma outra pergunta, mas por que é que você chora? Aquele, né, que a igreja que eu seguia, né, segui por 12 anos, tentando ajudar, consertar, tirar algumas mentiras que tinha no meio, mas eles são irredutíveis. Eles estão certos e o mundo está errado. É uma pequena ilha, uma pequena porção de terra no meio do mar, cercado de água por todos os lados. Então, não adianta, porque o homem é difícil. Uma pessoa que se levanta contra o Criador, levantou contra Jesus, o Messias. É muito imprescindível dizer que eles não se levantariam contra nós, né? Nós pregamos, aquele que acreditar é o bem-aventurado. Você vai dar o salto quântico para o mundo feliz. Mas você, meu irmão, você vai levar milhões de anos, mas um dia você vai conhecer a verdade e vai aceitar ela, porque nós estamos condenados a ser salvo, a ser feliz, porque nós nascemos para ser feliz, mas não é o passar de mão de um pai, não. Nós temos que conquistar isso. Você que tem que conquistar. Não é a tua igreja, não é o teu guru que vai conquistar isso para você, não. Não é o Papa que vai te levar para o céu, não é você que vai se levar para o céu, obedecendo o Evangelho. Não é palavra nossa. Se você tem a Bíblia, você acredita, é só ler capítulo 15 do Evangelho segundo João. Ele diz que ninguém vai a lugar nenhum se não for através desses ensinamentos. O ensinamento que ele fala é do Evangelho, não é do catecismo. Não é
dogma de igreja não. É o evangelho de Jesus, que nós vamos falar hoje, puro de coração. No capítulo anterior, um dos capítulos anteriores que nós falamos de pureza, de obediência, nós falamos que Jesus colocou uma criança no seu colo e disse para os discípulos, porque os discípulos estavam debatendo quem seria o que ia comandar o grupo quando Jesus voltasse para o plano espiritual. Então Jesus, estando pregando, um bocado de criança, um bando de crianças, se aproximaram de Jesus e os discípulos começaram a repreendê-los com autoridade. Porque os discípulos eram tipo de segurança de Jesus. Porque o povo queria pegar nele, rasgar as vestes dele, porque o povo é assim. Eles querem só para ele. A pessoa quer só para ele, não pensa nos outros. Então eles defendiam Jesus. Aí Jesus disse para ele: deixai vir a minhas crianças, porque dela é o reino do céu. Então, abraçando aquelas crianças, colocou a mão sobre a cabeça deles e abençoou, e disse para os apóstolos: na verdade eu vos digo a vocês, enquanto vocês não tornar um coração puro, semelhante a uma criança, vocês jamais entrarão no reino do céu. Pensa, meu irmão, você nunca entrará, não. Você jamais entrará. Um dia você vai entrar, porque a lei de Deus é essa, a lei divina. Como nós dissemos sempre, Deus não perdoa, de jeito nenhum. Se você errar, você vai ter que pagar. Você vai ter que, o livre-arbítrio é seu. Mas você é responsável pelo livre-arbítrio. Mas só que tem uma coisa. Deus não perdoa, mas também Ele não condena. Porque a igreja, se você pagar, ela perdoa. Mas se ela te condenar, você vai para o inferno, segundo ela, né? Porque você não vai, porque a igreja não tem poder nenhum. A igreja não condena nem ela, quanto mais as coisas do divino. Está entendendo? Então, o Senhor Jesus disse: aquele espírito que foi atirado nas trevas exterior, ele não vai sair de lá. Veja, a justiça é cumprida. Não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem ministro que vai dar uma canetada monocrática para libertar ele, não. Mas Jesus disse: ele não sairá de lá, enquanto não, até que paga até o último centavo. Você compreende? Quando você pagar, quando esse espírito pagar a dívida, ele é resgatado para uma colônia espiritual. Lá ele vai aprender a começar de novo, semelhante quando nasce uma criança. Meu irmão, presta atenção. Hoje nós falamos de criança, a natureza de uma criança. Você percebe que a criança, até os 7 anos, ela é dependente do adulto. Tem 2 pessoas que ela confia. É o pai e a mãe, o avô, os irmãos, a família. São essas pessoas. Agora pergunto para você, um bebê que nasce sem nenhum conhecimento, por que a primeira coisa que ele fala é chorar? Primeira coisa que faz nessa existência é chorar. Por que ele chora? Chamando pela mãe, aquela que sustentou ele 9 meses no seu útero. Essa mãe que acariciava ele, que conversava com ele. Ele sabe que ele tem alguém que pode confiar. Ele sente a energia do amor. Então o Senhor Jesus fala: quem não tornar puro, porque o coração de uma criança é puro, a criança é inocente, ela confia no adulto até que prove ao contrário. Aí depois ela se afasta daquele adulto, se ela não confiar nele. Mas sempre tem alguém que ela confia, que ela se entrega a ele. Você compreende? Essa é a pureza. Agora vamos analisar
Nós falamos bem-aventurados os que choram, mas por que é que você chora? Agora nós vamos saber o que é a pureza do coração. Meu irmão, a igreja que se declara ser a única igreja, porque não é. Porque tem a igreja de Israel, a hebraica, aquela que não aceitou o primeiro casal criado por Deus verdadeiro. Não aceitou os 10 mandamentos, porque até o dia de hoje, meu irmão hebreu, não adianta ficar nervoso comigo não. É só você que acha que Israel é o povo escolhido, um povo privilegiado, então você me mostra dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, onde eles tiveram paz e união, pelo menos, na vida. Nunca tiveram paz. Por que são perseguidos? Vocês pregam que são perseguidos porque são povo escolhido. Isso não é verdade. Eles colhem o fruto da semente que eles semeiam. Pergunto a você, meu irmão evangélico, que se acha, onde está o povo, os filisteus, a nação de Filisteia? Onde está os 7 nação que Josué destruiu quando ele invadiu Jericó? Esse povo, eles mataram o corpo, mas o espírito retornaram. São esses que perseguem, que querem destruir. Os terroristas são os espíritos dos filisteus, espíritos daquelas nações que eles destruíram. Assim como aconteceu 70 anos depois de Cristo, quando Jerusalém, o templo de Jerusalém foi destruído e ficou pedra sobre pedra. Porque é o fruto da destruição de Jericó. Não foi assim que eles fizeram, que Josué fez com Jericó? O Quito fez. Quito talvez seria o presidente, o chefe do povo de Israel, de Jericó. Então, por que Jesus chorou? Jesus poderia impedir isso, mas Jesus sabe que a lei de Deus não revoga, ela se cumpre. Você está compreendendo? Agora pergunto a você, meu irmão, essa igreja que prega, porque o sacerdote afirma que Pedro foi o primeiro papa, que a igreja católica começou com Pedro. A igreja católica começou no Vaticano. A primeira igreja começou na casa de Pedro em Jericó, aliás, na Galileia. Foi Jesus que começou fazendo o evangelho no lar. É esse que nós ensinamos, que nós falamos para você no começo, para você aprender a fazer no seu lar. Porque o seu lar é o templo. Porque quando a samaritana, capítulo 4 do evangelho de João, pode ler lá. Quando a samaritana perguntou, Senhor, o judeu não deixa nós servir a Deus no templo de Salomão, que era o templo que na lei de Moisés, só fora da igreja não há salvação. Mas eles então amaldiçoaram o povo. Então eles não podiam ir lá. Eles fizeram um outro templo. Mas como estava escrito, eles acreditavam em Moisés, eles tinham a dúvida. Então Jesus disse, mulher, na verdade eu te digo hoje, que os verdadeiros adoradores, meu irmão católico, meu irmão evangélico, presta bem atenção, isso está escrito, não sou eu que invento isso. Jesus disse, os verdadeiros adoradores de Deus adoram no Espírito e na verdade, em qualquer lugar. Então, quando alguém diz para você que o único lugar de adorar a Deus é na Eucaristia, isto é mentira. Quando alguém diz que você só entra no céu se você guardar o sábado e pregar o advento de Jesus, a volta de Jesus, isto é mentira. Quando alguém prega para você que você tem que aceitar Jesus, batizar, pagar o dízimo e tomar ceia, isso é mentira. O que está escrito que Jesus falou, Paulo ensinou, fora da caridade não há salvação. A caridade é a pureza do coração. Essa igreja que se acha que é a primeira igreja,
que foi ela foi ela que eles foram para a arena, que foram massacrados por amor a Jesus. Meu irmão, como é que pode existir pureza no coração, pureza no coração de uma igreja que começou com a cruzada, matando seus irmãos? Porque os muçulmanos são nossos irmãos. O povo de Israel são nossos irmãos. Nós somos irmãos. Porque o povo muçulmano, o povo de Israel existe por causa do primeiro casal. Porque quando Caim foi expulso de casa, ele andou, encontrou uma cidade povoada e casou, e lá que teve filhos e filhas, que fez a descendência de Israel. Então, se não fosse o primeiro casal, Israel nem existia, nem o povo muçulmano. Que é porque dessa geração de Caim que nasceu Ismael, Isaque, os dois filhos de Israel. Ismael é o filho mais velho, é o primogênito de Abraão. Portanto, meu irmão, enquanto não houver união dessa família, por isso que Jesus disse: o céu e a terra não passará enquanto a lei não for cumprida. Israel nunca cumpriu a lei de Deus. Eles cumprem a lei de Moisés, mas a lei de Deus eles não cumprem. E você, meu irmão católico, aonde é que está a pureza de uma igreja que começa na cruzada, matando famílias inteiras com uma espada em forma de cruz? É o Império Romano dando continuação da morte na cruz. Como vocês não podiam crucificar mais, vocês inventaram uma cruz para matar com a cruz. A cruz, então, não é um simbolismo do cristianismo, porque o cristianismo é amor. Cristo é amor. Esta cruz em forma de arma é uma maldição. A cruz, você, minha irmã, pensa bem, você adoraria, fazia um altar e colocava um revólver que matou o seu filho? Hein? Raciocina. Aonde está a pureza de uma igreja que o Papa Gregório inventou a indulgência? Você sabe o que é indulgência, irmão católico? Você sabe o que é indulgência, meu irmão evangélico? No ano 900, o Papa Gregório inventou a indulgência. Sabe o que era a indulgência? Ele vendia um pedacinho do céu. A igreja fazia isso, está escrito na história. Lê. Veja na internet. Ele inventou o purgatório. Por quê? Porque tinha duas alternativas na igreja, no começo: o inferno e o céu. Quem não ia para o céu ia para o inferno. Aí ele criou o purgatório, que era o meio. Quer dizer, você morria, se fosse mal, você não ia direto para o inferno. Se você tivesse dinheiro, se você pagava a missa, depositava dinheiro na conta da igreja, aí eles faziam aquele tanto e você ia para o céu. Isso é barganha, é negociação. As coisas de Deus, por que você vai comprar uma coisa? Por que você vai ter que pagar uma coisa? Eu falo isso para os católicos e para os evangélicos protestantes, principalmente os neopentecostais. Vocês são anticristo. Tenha cuidado. Examine o evangelho de Jesus. Vocês estão contra o evangelho. Vocês estão pregando ao contrário. Vocês estão na contramão. É tempo para se converter. Em vez de vocês pedir para aceitar Jesus, por que vocês não aceitam Ele? Então, onde está a pureza de uma igreja que vem de uma coisa que não é dela? Depois, como não deu certo, inventou a Inquisição. A Inquisição matava queimado na fogueira famílias inteiras. O sacerdote
os inquisidores tomavam a Eucaristia no domingo de manhã, depois descia para o calabouço da igreja e ia martirizar os presos lá no porão da igreja. Está no museu. Veja no museu da França, principalmente a França, a Espanha e Portugal, que são os países católicos que mais funcionou a Inquisição. Isso é real, meu irmão. Isso não é história inventada, isso não é fantasia, isso aconteceu. Quase 600 anos. Até que nasceu, lá começou a surgir, em 1848, a manifestação novamente dos Espíritos. Em 1857, nasceu o Espiritismo. Começou a porta, a escada que Jacó contemplou. Que no futuro, o mundo espiritual e o mundo material teria comunicação entre eles. O que é que o Espiritismo faz? A comunicação, meu irmão. Mas não é para se tornar maior. O que está escrito na palavra, quer ser o maior, seja o menor. O Espiritismo não procura fama, não procura... Nós só pregamos o Evangelho de Jesus. Nós não pregamos o Velho Testamento, não pregamos religiões, pregamos o ensinamento de Jesus. Nós pregamos aquilo que Jesus nos ensinou. Por que é que vocês nos perseguem? Porque nós não seguimos a vocês, não damos ouvido a vocês. Segue o Evangelho que nós ouvimos vocês. A pureza no coração de um bispo, de um pastor, que inventa mentira, que prega um evangelho amedrontando, com terrorismo, com preconceito, faz tudo para tirar dinheiro de uma pessoa que está passando necessidade, aproveita a necessidade de uma família que está precisando de ajuda, eles tiram o resto que a pessoa tem. Aonde está a pureza aí, meu irmão? Aonde está a pureza de um pastor que sonega, que inventa mentira, que obriga, coloca medo para angariar dinheiro de um seguidor que não tem conhecimento, aí ele compra mansão no Alphaville, compra avião, helicóptero, compra estação de televisão, compra estação de rádio, compra carro importado, só usa um carro importado, o carro do ano. Enquanto o seu seguidor anda de bicicleta, anda em ônibus, em condução lotado. Aonde está a pureza do coração dessas pessoas? Agora eles falam que está esperando Jesus voltar. Se Jesus voltar, meu irmão, se fosse verdade que Jesus foi embora e que um dia vai voltar, como é que ele ia levar você? Onde é que está a pureza de coração? Logo vocês? Ou você acha que qual é a imaginação do mundo feliz? O mundo, sabe por que existe o mundo feliz? Porque lá não existe religião e nem políticos. Se você estudar a obra de André Luiz, o Nosso Lar, as colônias espirituais, as cidades espirituais, então tem até espírita que prega que não existe. Jesus falou da cidade espiritual. No Apocalipse, João escreveu, a Nova Jerusalém, eles querem uma, porque existem várias. Porque senão não vai para o céu só o filho de homem de Jacó, não. Jacó também tinha uma filha, mulher. Os muçulmanos, o povo árabes, também são filhos de Ismael. Os árabes são filhos do filho primogênito de Abraão. Por que Deus só ia levar os filhos de Jacó para o céu? Hein? Só na sua cabeça mesmo. Porque esse Deus tem a sua cabeça, foi você que inventou ele. E o povo da primeira criação, nós não vamos para o céu não, só vai 12, os machão do povo de Israel,
Será que nós estamos no século XXI, meu irmão? É hora de você despertar. Você deve ter pelo menos 2 neurônios na cabeça. Por que é que a igreja todo o tempo... Nós falamos no nosso estudo aí sobre a obsessão da igreja de acabar com o mundo. Meu irmão, você não está com o evangelho na mão. Lê lá no capítulo que nós falamos, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Senhor Jesus fala, os mansos e humildes herdarão a terra. Você que mata com uma cruz em forma de espada, você que queima famílias inteiras, em nome de Deus, em nome de Pai, você não vai entrar lá enquanto você seu coração não tornar puro igual uma criança. Sabe por quê, sacerdote? Sabe por quê, pastor? Que vocês fazem tudo isso aí porque vocês têm salário. Se vocês for viver a doutrina dos Espíritos, você vai ter que trabalhar. Ganhar o pão com o suor do seu rosto. E a capacidade que vocês têm é de enganar as pessoas, de vender uma coisa que não é sua. Como é que você pode vender uma coisa que não é sua? Isto é crime. Pastor, evangélico, sacerdote. O reino de Deus não é vendido, não é negociado, não. Ele não foi dado de graça. O Senhor, o universo, o mundo, a vida espiritual que é eterna, o Senhor nos deu de graça. O Senhor Jesus nos resgatou de vocês, porque vocês que destroem. Quem foi que desviou, desde o começo da Bíblia até Apocalipse, a palavra da verdade? É vocês. Para quem João Batista falou, para quem Jesus falou que vocês religiosos é a planta que o Pai não plantou, aonde que está a pureza no seu coração? A pureza. Como é que você pode se considerar santo, puro diante de Deus? Se o Senhor fala que vocês são cegos, condutores de cego, ambos cairão lá. É a mesma coisa de eu mesmo, contratar um cego para me dirigir. O primeiro buraco cai nós dois, porque eu não enxergo, ele também não enxerga. Meu irmão, presta atenção. Não é a Eucaristia, não é o catecismo, não é a Santa Ceia, não é o batismo que salva. O batismo não salva, meu irmão. A igreja não salva. O que salva é o amor. Só o amor unifica. Se a igreja, se você sacerdote, se você pastor, se você tivesse o sentimento do amor, que é a luz de Deus, a luz, a centelha que tem dentro de nós, não é minha dentro de mim, é dentro de todos nós. Você só não tem Satanás, que não é verdade, é mentira, é pregação, é invenção da igreja. É a mesma coisa de você inventar um boneco e dizer que ele tem vida. Mas ele não tem. Satanás não vai ser condenado, não vai ser julgado, porque ele não existe. Esse Satanás que você fala é espírito. Lá no livro de Judas, está no final da Bíblia, Judas fala assim: como é que você amaldiçoa um irmão se ele é a semelhança de Deus? Esse espírito que você chama de Satanás, que você amaldiçoa ele é a semelhança de Deus, ele é filho de Deus, meu irmão. Não existe espírito. Quando a Bíblia disse, examinar se todos os espíritos vêm de Deus, aliás, está escrito assim, examinar se todo espírito é de Deus. Não existe espírito que não seja de Deus. A tradução está errada. Raciocina, meu irmão. Todos os espíritos foram criados por Deus. Então, a tradução certa é essa: examinar se o espírito vem da parte de Deus. Porque a parte de Deus é amor. Você, meu irmão sacerdote, que dizia a palavra da verdade,
Dizia o povo de obedecer o Evangelho e decorar o catecismo, que só na Eucaristia é a salvação. Você, meu irmão, que você diz que aceitar Jesus, batizar, tomar Santa Ceia, paganismo, é a salvação. Você é anticristo. O Senhor Jesus, quando perguntaram para ele, ensina-nos a orar, ele não mandou ir na Eucaristia, ele não mandou aceitar Jesus, ir na igreja ou na sinagoga. Ele disse, quando quiser falar com o Pai, é uma prova contundente que Jesus não é Deus. Porque senão ele diz, quando quiser falar comigo, né? Porque se ele é Deus, mas ele diz, quando quiser falar com o Pai, entra no teu aposento. Onde é o seu aposento? É a sua casa. O Senhor Jesus não disse a samaritanos, verdadeiros adoradores, adorem em espírito e em verdade e em qualquer lugar. O que é que nós ensinamos para você fazer? É estudar o Evangelho no seu lar. Nós não ensinamos você estudar a igreja no seu lar, inventar uma igreja dentro do seu lar, não. Nós fazemos aquilo que Jesus ensinou para Pedro e os apóstolos. Foi lá que ele encontrou com Nicodemos. Ele pregou a reencarnação para Nicodemos. Ele pregou, testificou uma coisa que vocês não ouvem, vocês não obedecem. Ele pregou pela segunda vez que ele não veio ao mundo para julgar e nem condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. Por que que vocês insistem em pregar que ele foi embora, que ele vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos? Você não acredita em Jesus? Você é anticristo. Ou não é? Ou eu estou falando errado, meu irmão? Como é que pode Israel obedecer a Deus se ele não sempre desobedeceu o 5º mandamento? O que Deus verdadeiro disse, não matarás. O Deus dele manda matar e mata. A Igreja Católica, no começo, desobedecia 2 mandamentos. O primeiro, que é adorar imagens de escultura, e que adora até o dia de hoje. Leia o Salmo 115, meu irmão católico. Lê o Salmo 115, da tradução de João Ferreira de Almeida. Na tradução católica é 114. Para você ver o que é que o salmista fala das imagens de escultura. Te cuida, minha irmã. Cuida. Em vez de você se preocupar com a volta de Jesus, se preocupa consigo mesmo. Veja a pureza. Você está puro diante de Deus? Você tem certeza se Jesus vier? Porque Jesus não vai vir, não, mas você vai. Cada dia que passa, você tem que agradecer a Deus. Agradecer a cada dia por você estar nesse corpo. Porque amanhã você pode sair dele. Se os órgãos decretar falência múltipla, você tem que sair do corpo. Para você que acha que vai morrer e vai dormir, você vai sair do corpo desesperado, porque você vai ver os vermes roendo até os seus ossos. Aí você vai sair desesperado do corpo. Você está entendendo, minha irmã? Estuda a doutrina dos Espíritos. Pega os 3 capítulos, 5, 6 e 7 de Mateus. Pega o livro dos Espíritos. Hoje você pode... É o livro mais barato que tem. Hoje você pode pegar na internet, pode estudar pela internet. Examina 1019 perguntas e respostas concernente ao Evangelho segundo João. Os nossos estudos, está tudo, meu irmão. Nós pregamos o primeiro casal, não o segundo casal que a igreja inventou. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Adão e Eva existiu? E o Espírito fala, existiu. Porque ele existiu, é a descendência de Israel. Mas não foram o primeiro casal. E a Bíblia prova que não é mesmo. Porque se você quiser ler, quiser enxergar, você vai ver que Caim saiu de casa. Encontrou uma cidade povoada. Quem era aquele povo, minha irmã?
Pergunta para Testemunho de Jeová. Pergunta para ver que história fantasiosa que eles criam. Mas eles não param, não tem neurônio para pensar, raciocinar. Eles têm que pregar a doutrina do líder deles. Onde é que está a pureza aí? Hein? Você compreende? Agora nós, Satanás, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: o demônio, o Satanás que a igreja prega, existe? E ele disse não, ele não existe, porque não é criação de Deus. Porque se ele fosse criado por Deus, ele teria oportunidade de se arrepender. Porque Deus é amor mesmo. O que não perdoa é a igreja. Mas Deus perdoa, porque Ele não condena ninguém. Ele não precisa perdoar, porque Ele não condena ninguém. Quando nós erramos, milhões de vezes, Ele sempre vai dar a mão para nós, nunca vai desistir de nós. Porque Ele sabe que nós temos condição. Eu posso, você pode, minha irmã. É só nós querermos. Procura, minha irmã, a pureza de coração. Procura imitar uma criança. Que você tem pelo menos a oportunidade de ser semelhante ao Chico Xavier. Semelhança de apóstolo Paulo. Paulo disse, eu não vivo hoje, é Cristo que vive em mim. Paulo dizia isso, não é porque ele estava dizendo que ele era Jesus, não. Ele vivia. O Senhor Jesus dizia, quem quiser ver Deus é só reparar em mim. Ele não estava dizendo que ele era Deus, porque ele dizia, eu faço tudo o que ele me mandou fazer. Não faço nada de mim. Jesus estava completamente desligado da matéria, porque ele é espírito evoluído. Então, aconselhamos a você, estuda os nossos estudos. Se você quiser comunicar conosco, entra aí, Caminho do Amor, Francisco Pedro Semente de Luz. Entra no WhatsApp, deixa uma mensagem no Facebook. Se você quiser o nosso contato, entra na USE de Carapicuíba, eles lhe darão um contato para você. Nos procura. Irmão católico, irmão evangélico, você que tem assistido o nosso estudo. Agora, se você acha que nós estamos errados, que vocês estão certos, é o livre-arbítrio, minha irmã. Nós não estamos convidando você a deixar sua igreja, abandonar sua igreja. Nós estamos convidando a você para aceitar Jesus realmente. Ou pregar o evangelho, mas viver o evangelho. Não é só falar na boca. Você tem que viver. Lembra de capítulo 13 do Evangelho de João? O Senhor Jesus disse aos apóstolos, os meus verdadeiros discípulos não são reconhecidos pela aparência, não é pela batina que você veste, sacerdote, não é pela veste papal que você tem, não é pelos paletó e gravata larga que você quer dizer, achar que é melhor, não é porque você está na frente de uma igreja que poder monetário, porque você usa de medo, você coloca medo, você ameaça, você faz tudo que é do mal para conseguir esse poder que não é seu. Isso é pureza mesmo. Você tem ideia do que vai acontecer com você? É bom você pensar nisso, porque enquanto você está, como disse Jesus, se você estiver diante do altar, a lembrar que você tem alguma coisa com algum irmão, vai reconciliar com ele. Enquanto é tempo, viu, meu irmão? Porque senão você vai ficar milhões de anos, 1000 anos. Só que você não vai para uma notícia boa. Você não vai para o inferno eterno, não. Porque o inferno eterno é mentira da igreja. Como tudo da igreja é mentira. O inferno eterno é mentira. O céu único é mentira. Está no Evangelho. Nós ensinamos, mostramos dentro do Evangelho que o céu único é mentira. O inferno eterno é mentira. A Santíssima Trindade da igreja é mentira. Porque Deus não é três, não. Deus é um só. O salmista, Jesus e Paulo testificam que Deus é onisciente. É um só, não é três, não. Não é porque o Papa quer dividir a Deus que ele vai dividir, não. Ele não tem poder nem na igreja dele. Agora você
meu irmão evangélico, que saiu da igreja, mas a igreja não saiu de vocês, eu acho bom vocês a seguir o evangelho de Jesus. Não é voltar para a igreja não, você tem que voltar a seguir a Jesus. Porque nós temos dentro de nós a chama de Deus. Eu sou Francisco Pedro, eu sou evangelista, sou um administrador desse grupo. Meu irmão, eu não vivo do evangelho. Eu não preciso de donativo, não preciso de ajuda. A donativo que eu peço para construir uma igreja, para construir uma igreja, uma casa. Uma casa, um lugar, um ponto para nós nos reunirmos. É isso. Eu não quero nada para mim, porque eu vou embora e deixar tudo. Eu tenho a minha sustentação. Aprendi a viver com o que eu tenho. Se Deus me der mais, eu aceito. Mas tudo que me dá eu agradeço. Portanto, eu prego esse evangelho. Não é com interesse de poder. Mais poder que nós temos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos herdeiros deste universo. O que mais nós queremos, meu irmão? Ter um poder ilusório. Esses nossos ministros, esses nossos políticos, que se acham dono da cocada preta, amanhã eles não vão estar mais no nosso meio. Porque a vida deles é temporária. Eles são espírito. Eles vão voltar, sabe quem que vai julgar eles? É eles mesmos. Não é Deus que vai julgar eles, não. É eles mesmos, vai julgar eles mesmos. É igual que você quer saber se você é puro, entra no espelho do seu aposento, lá no banheiro, olha no espelho, analisa qual é a pureza que você tem. Você acha que se Jesus fosse voltar mesmo, chegasse hoje e ia levar você? Se Jesus mesmo fosse voltar mesmo, nenhum da igreja ia. Porque vocês não são impuros. Você transforma as coisas santas em impureza. Você está sempre ao contrário da verdade. Por quê? Vocês é melhor do que Deus. Vocês não acreditam em Deus. Por que vocês não seguem a Jesus? Jesus não era verdadeiro. Senhor eterno Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, quem somos nós para inquirir contra o teu poder? Obrigado. O Senhor nos libertou da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte, da senzala que nós chamamos de igreja. Porque a igreja é uma senzala. Por isso que Jesus disse, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nos liberta dessa escravidão. Nos liberta da escravidão política, desses políticos, dessas autoridades, desses ministros mentiroso, enganoso, que desrespeita a lei e a verdade. Que a sua justiça reina sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Paz, luz e liberdade é o que nós precisamos.